Olá, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Estamos aqui fazendo mais um vídeo, procurando com isso explicar, conhecer mais a palavra de Deus e aquilo que ela quer de nós, E hoje eu trouxe aqui o texto que fala sobre o filho pródigo. Na verdade, não é somente do filho pródigo, é o capítulo 15 que está registrado essa mensagem. Ele fala de 3 parábolas. Não sei se você já percebeu, são 3 parábolas, o capítulo 15 do livro de Lucas. Uma delas é justamente o filho pródigo, E eu queria, assim, trazer à luz hoje uma compreensão, Porque Jesus fala dessas parábolas e Jesus tinha, assim, uma vocação muito grande para falar em parábola, porque parábolas eram pequenas narrativas, que trazem, na verdade, um ensino ético, moral e espiritual. E justamente a primeira parábola fala de uma ovelha, Uma ovelha perdida, que o homem aqui fala de um homem que tinha 100 ovelhas. Ele cuidava de 100 ovelhas e ele amava cada uma delas, E num dia ele foi contar e tinha 99. E ele ficou preocupado com aquilo e falou assim: eu vou buscar, a minha ovelha que está perdida. E fala que ele foi em busca daquela ovelha, deixou as 99 e fala que ele buscou a ovelha perdida, E porque ele queria ela de volta, ele queria, ele não se contentava em perder uma ovelha, Então ele precisou de buscar essa ovelha, E uma ovelha é um animal, Animal de estimação. Eu já criei ovelha, eu tive uma oportunidade, é um animal muito sensível. Se não alimentar bem, se não der água na hora certa, ela acaba não produzindo, acaba morrendo, E é um animal que sozinho ele não consegue também sobreviver. Ele jamais acertaria o caminho de volta para casa. Essa é a verdade. Então, essa primeira parábola, esse homem, o dono das ovelhas, ele foi em busca dela. Quando ele encontrou ela estava muito ferida, com sede, quase que morta, E ele cuidou dela, deu remédio, alimentação. E essa ovelha colocou ela no ombro e voltou com ela para casa, para o aprisco, E ele ficou muito alegre, A Bíblia aqui no capítulo 15, versículo 7, fala assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então aqui dá a entender também que as 99 já não estavam preocupadas, com a salvação. Então ele foi atrás daquela que estava perdida e ele encontrou. A segunda parábola relata uma dracma, uma moeda, um valor, E a mulher havia perdido essa dracma dentro da sua casa, Vou até ler um pouquinho aqui, Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, versículo 8, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Está vendo? Então, essa segunda parábola fala também, porém uma dracma é um objeto, um material, um valor, é até um valor
e um valor precioso, né? Contudo, era algo assim inanimado, né? Também não tinha condição de, de voltar para que a dona pudesse, né? Ela ia ficar no cantinho ali, ia ficar ali até alguém um dia encontrá-la, né? Então, onde ela caísse ali, ela ficaria inerte. Aquela mulher encontrou e houve um grande júbilo, né? E aqui no final tem um ensinamento, versículo 10, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, os anjos do Senhor se alegram quando um pecador se arrepende e volta para o Senhor. Está vendo? E a terceira parábola, que começa aqui no versículo 31 e vai até no final, né? Começa no versículo 11 e vai até o versículo 32 do capítulo 15 do livro de Lucas. E essa parábola, a terceira, fala do filho pródigo, né? E a parábola do filho pródigo a gente conhece, né? Ela não relata um animal nem uma moeda, ela relata uma pessoa, né? Um filho que é amado, que é respeitado, um filho que tinha muitas condições. Mas um dia esse filho, ele quis aquilo que ele achava que era dele, né? Chegou para os seus pais e pediu a sua herança. Mesmo não tendo ainda a condição natural, porque uma herança é quando os donos já não estão mais, né? Não é assim que funciona? Mas ele pediu antes, ele já estava com o coração voltado para aquilo antes, ele já tinha, né, um pensamento de obter o seu dinheiro para sair fora, né? Ele já queria mesmo, né? Ele estava passando por um processo uma consequência, né, na mente da pessoa. A pessoa começa a querer algo além do normal, começa a ficar incomodado, e foi justamente o que aconteceu com aquele rapaz, e ele foi e solicitou do seu pai e da sua mãe, antes do tempo, a herança. E os pais acharam, tudo bem, vamos te dar, você quer? Fizeram a soma lá, tudo bem. Então eu coloquei aqui, por exemplo, quem era aquele jovem? Ele era um jovem rico, né, herdeiro, ele herdou, né, uma grande herança. Ele tinha uma grande herança a ser herdada, né? Era o segundo filho de um lar feliz, um lar que vivia em paz, né? O que aquele jovem então desejou? Eu escrevi aqui, ó, parte dos bens que tinha direito. Queria tornar-se livre, viver longe de casa e fora da orientação familiar. Foi isso que aquele jovem almejou. Ele tinha um pensamento de viver sozinho, fazer o que bem entendesse, né? E eu elenquei aqui 5 pontos interessantes que eu quero que você, se tiver como se anotar, é importante. Por exemplo, primeiro, autossuficiência, está no versículo 13. Versículo 13 diz assim, ó, passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Olha aqui, a autossuficiência é o desejo de conhecer novos mundos, fazer seus próprios amigos e governar sozinho a sua vida, né? Então, é a autossuficiência. Segundo, a irresponsabilidade, também no versículo 13. Não levar uma vida controlada. Geralmente, quando tem os pais, né, tem horário de chegar em casa, tem horário de almoçar, de jantar. Ele não queria ter isso aí, ele queria ter a vida dele do jeito que fosse, né? Viver uma vida de libertinagem, né? Terceiro, ele foi esse egoísta.
não ter o compromisso futuros, né, que envolvesse um lar com esposa, filhos, e o dever de cuidar dos pais quando estivesse idosos. Então, eu não estava preocupado com isso. Para quê? Eu não estou sozinho, não vou querer ter esposa, não vou querer ter filho, não tem pai para cuidar dele. Então ele foi egoísta, né? 4, preocupou-se somente com ele. Não imaginou que viria a saudade, que os bens materiais não compram e nem preenchem. Ele nunca imaginou isso. Ele foi e falou assim, vou viver do jeito que eu quero e pronto, acabou. E tem inclusive até amigos, irmãos de igreja que viajaram para os Estados Unidos e me ligam muitas vezes e falam que quando bate a saudade da família, dos amigos, dos irmãos, é uma dor muito profunda e muitas vezes não tem como voltar porque de repente foram de qualquer forma e se voltar acaba não conseguindo mais voltar para os Estados Unidos. 5, não imaginou possibilidade de retorno. Nunca devemos fechar as portas, e sim abrir portas. Veja bem, né? Aquele jovem nunca imaginou que ia voltar. Nunca. Imaginou que ia dar tudo bem, que ele seria ali, né, feliz, e acabou que a coisa não foi bem assim, né? Este jovem tinha tudo para ser uma pessoa feliz. Dinheiro não lhe faltava. Amigos deveriam ser muitos e bons amigos. Família estabilizada. Eles eram donos ali daquelas fazendas, né? O pai tinha, né, amigos, outros amigos fazendeiros, ele tinha muitos amigos também. Então, é isso que aconteceu, né? Inclusive a Bíblia fala de muitos homens de Deus que cometeram isso aí. Eu até lembrei aqui de Saul, né? O que aconteceu com o rei Saul? O rei Saul foi escolhido ali, né, para governar Israel. Vê que ele foi escolhido pelos homens, né, os homens que escolheram Saul, né? Foi o primeiro rei de Israel. E começou muito bem, ele era muito, muito ativo, era um guerreiro nato, né? Mas depois ele começou a confiar muito em si próprio, começou a fazer coisa que não convinha fazer, e no final ele acabou pecando. E a Bíblia diz que Deus tirou o espírito de Deus dele e colocou um espírito de engano, um espírito que fazia ele ficar louco. Pensa bem, irmãos, que coisa terrível, né? Ao invés do homem continuar na presença de Deus, ele preferiu fazer coisas que ele, da cabeça dele. Começou a não respeitar os profetas de Deus, sabe? E aí ele entrou na ruína. Um espírito maligno entrou nele a ponto de, quando ele ficava assim, eles chamavam Davi. Davi era um jovem ainda, menino. Davi tocava harpa e cantava, né? Então, quando Davi tocava harpa, Davi já era uma pessoa que tinha um compromisso com Deus. Na hora que ele dedilhava ali a harpa e começava a cantar, o espírito maligno saía da vida de Saul. Só com isso que conseguia se libertar, né? E Davi começou então agora a conhecer o reino, né? A liderança, começou a entrar lá, foi aí que começou a vida de Davi. Davi foi chamado para cantar, para louvar a Deus e repreender o demônio da vida do rei, né? E a coisa foi caminhando assim, Deus escolhe Davi para ser o segundo rei de Israel. Segundo rei. Israel teve 3 reis, né, nesse momento. Foi primeiro Saul, que governou 40 anos. Davi governou 40 anos também. E Salomão, né, que governou 40 anos. Então, até então, as 12 tribos eram unidas.
Aí entrou o filho de Salomão, Roboão, e com Roboão a coisa desandou, porque ele era jovem e começou a fazer também coisas que não convinham, e as 12 tribos separaram. Né? 10 tribos ficou sendo chamada Israel, e as 2 tribos, né, Judá e Benjamim, ficou sendo a tribo de Judá. Né? E Deus continuou abençoando essas 2 tribos, né? Onde tinha também a Israel, tinha o templo, né? Então, essas 2 tribos é que permaneceram, as outras dissiparam e se perderam até hoje, não tem mais, né? Sumiu, é igual a Arca do Senhor. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre a Arca do Senhor. Também sumiu, não fala mais. O que aconteceu então com aquele filho? Aquele filho passou por muitas transformações amargas, até vir a ser reintegrado na família. Quando o homem se afasta de Deus, muitos acontecimentos se sucedem e marcam a sua vida inteira. Né? Então, o que aconteceu ali? O dia dele acabou. Até então, quando ele tinha dinheiro, ele tinha os amigos, ele tinha tudo, né? O dinheiro, muitas vezes, ele traz uma certa felicidade, né? Você pode comprar o que você quer, você pode, se você entra numa farra, todo mundo está do seu lado, porque é você que vai pagar, né? Então, ele imaginou que aquele dinheiro ia resolver o problema dele, mas o que acontece? Um dia o dinheiro acaba, né? Se a gente não trabalhar, se a gente não buscar. E quando acabou o dinheiro, acabou a amizade, acabou tudo, a regalia que ele tinha naquele lugar. Aí ele começou a passar fome, teve que trabalhar. E o que aconteceu? A Bíblia relata que ele foi e arranjou um trabalho de apacentar porcos, cuidar dos porcos. Trabalho esse que era indigno na sua terra. Era indigno cuidar de porcos. E a fome naquele lugar era tão grande que ele tentou comer das comidas dos porcos. Veja bem, irmãos. Ele tentou comer as alfarrobas. Inclusive está registrado aqui, ó, versículo 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Você sabe o que é alfarrobas? Alfarrobas é a ração para o animal. Ração. Vai comprar ração para cachorro, para gato, para você ver o preço que é. É caro. Então, aqueles porcos ali eram porcos que comiam ração. Viviam no campo, né? Mas comiam ração para engordar, etc, etc. E o que ele fez? Ele falou, opa, vou começar a comer essa comida aqui. E o que os donos falaram? Não, de jeito nenhum. Essa comida aqui é para os meus porcos. Se você quiser, com o seu salário no final aí, você compra a sua comida. Olha para você ver onde a pessoa chega. Ele chegou no fundo, irmãos. Esse rapaz, ele chegou no fundo do poço. A Bíblia diz aqui ainda, ó, versículo 17. Então, caindo em si, ele caiu em si, ou seja, ele olhou para ele próprio, ele fez uma introspecção. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Veja bem, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Está vendo, irmãos? Ele caiu em si e falou: vou voltar ao início.
Irmãos, muitas pessoas, irmãos, que estão nessa situação, talvez alguém, parente seu, esteja assim. Você entendeu agora o propósito das 3 parábolas? A primeira parábola, vou repetir, era animal. O animal por si só, ele não volta. Ele não sabe nem o caminho. Depois falou de uma moeda, a dracma, um valor, também um objeto inanimado. Se alguém não encontrar, fica ali. Então agora não, a terceira parábola é uma pessoa. Agora você prestou atenção que o pai não foi buscar? O pai amava, a mãe amava, mas falou, não, ele é que tem que decidir. Ele é que tem que abrir seu coração. E se ele quiser voltar, nós vamos receber ele de braços abertos. Vocês estão entendendo, meu querido? Nessa última parábola, o pai não foi buscar o filho. O filho é que tinha que tomar a decisão. E ele tomou. Ele caiu em si e viu o que eu estou fazendo aqui. Quantas pessoas, irmãos, estão assim no mundo? Eram antes pessoas de Deus, na igreja, pessoas com responsabilidade. Hoje é um zero à esquerda, não é nada. Às vezes vive de favor dos outros. Então, meu querido irmão, essa mensagem desse capítulo 15 do livro de Lucas é muito séria. Mas agora uma coisa eu digo para vocês. Olha o que aconteceu aqui. Versículo aqui 20. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. 21. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Que benção, né? Restaurou a família. O filho que estava perdido foi encontrado, voltou. E o pai não mediu esforços. O pai foi logo dando honra a ele, porque ele tem honra, um filho tem honra. Ele foi descabiciado, mas ele caiu em si. E o pai esperava ele todos os dias. O pai olhava lá para longe e falou, um dia ele vai vir, um dia ele vai vir. E aconteceu, ele veio. Entende, irmãos? Está representando aqui o Senhor que nos ama, meus irmãos. É o Pai amoroso, é o Pai que quer nos ver bem. Mas depende de nós também, não é? Isso aí é algo que está em nós. Queridos, por causa do pecado, muitos têm se afastado de Deus. E sem Cristo como centro das suas vidas, a pessoa pode cair e entrar na mesma situação deste jovem. Então, irmãos, vamos ser mais humildes, né? O salmista, ele orou e disse assim, bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Salmo 119, versículo 12. Já o apóstolo Paulo, ele declarou, estou crucificado com Cristo, logo, já não vivo eu,
mas Cristo que vive em mim. Gálatas 2, 19 e 20. Então, meus irmãos, é momento de refletir, não é? Ver se tem algo que está nos prejudicando na nossa caminhada. E a gente possa voltar para os caminhos do Senhor, que é o melhor lugar onde o homem pode estar, é nos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Ficamos por aqui, tá? Que essa mensagem tenha valor para você, tá? Se você quiser aí dar o seu joinha, vai ajudar o canal, né? Se você achar que deve enviar, compartilhar para alguém, envia para alguém essa mensagem, né? De repente faz diferença na vida de alguém. Sou o pastor Hudson Fidelis, canal Elohim Criador. Em tudo, um ensinamento. Amém? Até lá, em nome de Jesus. Amém.